Carlos Marcondes é uma pessoa que todo mundo gosta de ouvir porque tem opinião abalizada, né? Ele é advogado, é jornalista, é consultor imobiliário e um analista político de escola. Está aqui com a gente avaliando esse ano de 1900, olha só, 2016, conjugado com 2017, uma expectativa forte aí do que vai acontecer, e chegamos a Geraldo Alckmin, né? Que todo mundo sabe que é uma pessoa que tem um carisma muito forte aqui no estado de São Paulo. Eu penso que com esse sucesso que os candidatos dele tiveram na fase de eleição municipal, ele está credenciado como um dos mais potenciais candidatos aí à presidência da República. Ganhou até lá na área dos metalúrgicos, né, que o PT geralmente tinha uma força muito grande. Ele venceu ali na Grande São Paulo. Lá, não só ganhou, como foi uma vitória. O Dória, por exemplo, né, foi o poste do Alckmin, mas está aí. Vamos ver. A diferença é que o Dória não é poste, o Dória é o Dória. Essa é a grande diferença. É verdade. Ele tem luz própria. Do jeito que começou a campanha ali com 2%, 3%, era motivo de chacota. De repente, o resultado todos nós sabemos. Eu diria, Cataldi, que com relação ao Geraldo Alckmin, eu particularmente tenho grande respeito, temos até uma amizade, mas independentemente disso, o Geraldo é das raras figuras do cenário político brasileiro que tem uma conduta efetivamente ética. Essa notícia que foi veiculada aí de delação, que a campanha dele teria recebido dinheiro, o próprio delator, aliás, delação essa que não foi homologada ainda, o próprio delator disse o seguinte, que jamais teve qualquer contato com o Geraldo. Nenhum deles teve. Por quê? O Geraldo entregava, como todos, a estrutura de campanha para o partido, para o tesoureiro, etc. e tal. Para doações legais que não eram impedido. A legislação permitia. Porém, se paralelamente a isso, alguém no contexto cometeu algum tipo de infração, etc. e tal, certamente o Geraldo diretamente não foi responsável por isso. Isso vai ficar cada vez mais claro. O tempo é o senhor da razão. Eu acho que ele vai fazer, nessa situação aí, do limão uma limonada. Diferente de outros, inclusive companheiros dele, o próprio Zé Serra, que diretamente em contato com o doador, com o corruptor, alguns milhões de reais depositados na Suíça, quer dizer, são situações completamente diferentes. Verdade. E eu acho que isso tem que vir à baila, tem que ser esclarecido, tem que ser clareado. Não sei se os nossos netos ou bisnetos vão ter um país muito melhor sob o aspecto ético, mas nós vamos chegar lá. O Brasil tem uma religiosidade muito forte, está aqui o exemplo dessa emissora de TV e todo o conglomerado, o quanto atrai, de pessoas. Você dizia há pouco que a Novo Tempo está em vários países, inclusive transmite em língua espanhola, portuguesa, quer dizer, isso vai disseminando, esse lado ético e moral, especialmente em função da religiosidade do nosso povo, acaba aflorando. Ninguém suporta mais esse absurdo de faz de conta, esse absurdo cada vez maior de pessoas que estão um pouco se lixando com o direito do outro. Você falou no Serra. O Serra é o eterno candidato a qualquer coisa, né? Aí depois que ele consegue um patamar, ele renuncia e parte para um mais alto. E agora aí ele não tem mais idade. Pois é, não sei. Agora, o Aécio, pelo que eu tenho lido, está tentando trabalhar o Serra para ser sucessor do Geraldo no governo de São Paulo, já plantando aí alguma coisa para ele próprio, o Aécio, tirar partido. Eu acho que o Geraldo está bem a cavalheiro, porque, pelo que eu avalio, ele tem suporte no PSB e tem suporte também no PPS. De sorte que, para mim, na minha cabeça, o Geraldo é candidatíssimo a presidente da República, mesmo fora do PSDB, se eventualmente for necessário. Essa dobradinha, entre aspas, Aécio e Serra, revela bem, a meu ver, a personalidade e o caráter dos dois. Ambos pisam no pescoço da própria mãe para atingir um patamar superior, que não é a linha do Geraldo. O Geraldo, de forma ética, muito profissional, ele calcula. Você falou que ele está a cavalheiro, eu diria que ele está a cavaleiro, porque ele está bem montado aí no cavalo dele, e eu acho que nessa linha ele tem grande chance, sim, de vir a ser o presidente da República. E, a meu ver, tomara que algo do gênero aconteça. Se não for o Geraldo, que seja outro, não sei quem,
nem onde está, né, que tenha um apoio popular, que chegue à presidência realmente com muita força. Nós conversávamos aqui nos bastidores, você dizendo das dificuldades que o Temer está enfrentando, naturalmente, talvez nem chegue a 2018, o que é lamentável para o país, porque essa insegurança é muito ruim. Aí você dizia há pouco, se fosse um regime ditatorial, o jeito fazia, mandava, acabava. Mas não, vive-se uma democracia cujo universo, segundo o próprio Lula, quando foi deputado federal, falou que ele estava entre 300 picaretas. Certamente ele era um deles. Mas naquela época tinha 300 no Congresso. É aquela coisa do tomar lá da cá, né? Então é muito difícil. É verdade. E eu falei no Geraldo Cavalheiro exatamente pela postura ética que ele desenvolve, né? Um cavalheiro, um lorde. Sem dúvida nenhuma. Agora ali essa situação figurativa de ser cavaleiro na história, porque ele está montado a cavalo, da história, do contexto. Eu acho que tem grande chance. Sim. Agora, aqui no Vale especificamente, né? O PSDB surpreendeu, porque todo mundo dizia que o Júnior Ortiz, ou Ortiz Júnior, não seria levado à prefeitura porque estava com processo pendente e o Vitor Dito estava com a eleição ganha. Aliás, até o pessoal lá do Vitor dizia, o Ortiz não vai vingar, né? E, no entanto, deu-se o contrário. O Ortiz ganhou na justiça, eu acho que fui dos poucos jornalistas que disse que ele ia ganhar em todos os processos, em todos os níveis. É verdade. E ele está aí, né, firme. Como é que você vê esse resultado de eleição aqui em Pinda, aqui em Taubaté, em São José dos Campos, né, que surpreendeu também, ganhou no primeiro turno o PSDB? Veja, a posição do Carlinhos Almeida em São José, PT, ficou lá atrás, né, teve uma votação pífia. Verdade. Com 4 anos de governo. Com a máquina na mão. Com a máquina na mão. Você pega o Ubatuba, o Maurício, petista, 5º lugar, né, e outros casos na região. Essa eleição acho que mostrou que hoje o povo, o eleitor, tem realmente o poder de mudar, tirar, apoiar. O caso do Júnior, Taubaté estava um desmando total com o Peixoto. Estava um lixo, essa é a verdade. O Júnior Ortiz, sem entrar no mérito dessas questões dos processos, etc., ele realmente fez a diferença, levantou Taubaté novamente. O povo responde, a resposta foi essa. Não é a Poliana dizendo que estava com a eleição ganha, esposa de deputado estadual, vereadora, deputado federal, nada, né? Virou pó todo mundo lá. E o Júnior teve uma votação esplendorosa. Venceu na justiça, e você realmente foi dos poucos que disse que ele iria ter esse resultado final. Vamos vir para Pindamonhangaba. Eu acho que o Vitor teve o grande mérito de impedir os malfeitos na prefeitura de Pindamonhangaba, que eram muitos, né? Porém, a meu ver, ele trabalhou esses anos com uma assessoria bem fraca, com algumas exceções, que acabou comprometendo o resultado. Ele vinha muito bem, a meu ver. Surpreendeu, porque o vereador mais votado foi dele, né? O Goff. Que estava apoiando o atual prefeito. Maior votação da história de Pindamonhangaba para vereador. Mas não apoiou o Vitor, embora fosse do mesmo partido. Todo mundo sabe, ele andou de braços dados aí com o prefeito eleito, né? Então foi uma situação que no final, principalmente, houve uma mutação. A gente acompanhando, conversando com as pessoas, acredito aí que nos últimos 60, no período da campanha, a campanha televisão, rádio, etc. e tal, quando a campanha foi disseminada, os debates na Band, na Vanguarda, eu acho que a população mediu isso, e, a meu ver, o Vitor Dito não perdeu a eleição, ele foi muito bem votado, ele deixou de ser prefeito. Mas saiu até como vitorioso, porque se ele tivesse tido uma votação do Carlinhos Almeida, lá em São José dos Campos, ou, como eu citei, o Maurício lá em Ubatuba, seria uma derrota efetiva. Mas com a votação que ele saiu, quase páreo com o prefeito eleito, com Israel, aliás, a quem a gente deseja que faça uma excelente gestão, são os nossos votos, né? A cidade precisa disso. Acabou a eleição agora. Ele tem, por exemplo, o Piurino tem uma experiência aí na área enorme, né? Eu acho que ele tem tudo para fazer um bom governo. Inclusive para fazer o meio-campo com a Câmara que ele tem lá. Exatamente. Agora, nós temos aí um minutinho só para você dizer para nós se há motivo de esperança aqui para o Vale. Se esse ano de 2016 lega alguma coisa de importante para Eu acho que sim pelo seguinte, pior do que está não pode ficar.
né? Então a esperança que a gente Efeito tem... Tiririca. A esperança que a gente tem é que até com um novo fôlego, né, quando se vira um ano, as pessoas ficam mais motivadas, nós vamos sim vencer o ano que vem. 2017 não vai ser, a meu ver, um ano excelente, mas também não vai ser tão ruim como foi esse. Eu acho que a tendência é melhorar. E já está começando a melhorar, inclusive no nosso setor. Muito lenta a melhora, mas a gente já está sentindo. Então, eu particularmente peço a Deus para que o Brasil continue sendo iluminado como é, né, e que a gente possa trilhar com vigor, enfim, e com vontade, e acreditando nas pessoas, porque com tudo isso que está acontecendo, a hora que nós deixarmos de acreditar, aí acabou tudo. Vamos acreditar no nosso parceiro, na nossa família, no nosso amigo, e vamos em frente. Eu te agradeço mais uma vez por estar aqui, refletindo conosco e levando ao nosso telespectador essa mensagem importante, abalizada, sobre o que nós estamos recebendo nesse final de 2016 e transmitindo como legado uma esperança para o nosso futuro. Obrigado. Imagina, eu que agradeço.